ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior. Eu sou a Camila Quintza. E eu, Danilo Corsi. E hoje vamos de biografia, mas não uma biografia qualquer. A bio de talvez um dos maiores heróis do Brasil, que teve uma vida que parece uma novela do Gilberto Braga e merece ser muito conhecido. Hoje vamos falar de Luiz Gama, o advogado negro, abolicionista e ativista que liberou mais de 500 escravos no seu tempo. Mas antes, uma pausa para os recadinhos dos patrocinadores que pagam o nosso servidor. Primeiro temos o SiteGuy.dev, um desenvolvedor de sites que trabalha muito bem com Shopify, WordPress e outras plataformas para deixar o seu site perfeito e super funcional, com um preço bem justo. Se você quiser fazer um site institucional, e-commerce ou mesmo um app, fale com eles. Falando que veio daqui, ganhe um desconto. Que vinho o Drink mandou pra gente hoje, Danilo? O vinho de hoje é um Manus Negra Red Soil Pinot Noir 2018, um tinto argentino feito com as uvas do tipo Pinot Noir e que harmoniza com escondidinho e berinjela milanesa. É um vinho mais denso e mais chique, que está por volta de R$150 lá no drinco.com.br. Vale o preço? As avaliações são ótimas. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Eu já fui escravizado. Tinha uma pessoa que se considerava o meu dono. Pai! Pai! Eu sei o que é ser tratado como uma coisa. Bem, começando pelo começo, dizendo que Luiz Gama nasceu Luiz Gonzaga Pinto da Gama, em Salvador, em 21 de junho de 1830. Ele nasceu filho de mãe negra livre e pai branco, ou seja, livre. Sua mãe, segundo ele mesmo, foi Luísa Maim, que deve ter um episódio só dela aqui, pois uma figura super controversa que participava ativamente e organizava levantes de escravos por todo o Brasil. Impressionante já, né? Por que ela tem de controvérsia? Porque ela era só uma revolucionária. Tem gente que diz que ela não existiu, na verdade, mas ela existiu. Ou que fizeram, colocaram em cima dela, da Luísa Maim, mais uma coisa mais heróica do que na verdade era, assim, tem várias controvérsias sobre Luísa Maim. Deve ter sido algum homem branco que escreveu sobre isso. E o próprio Luiz Gama falava que o pai dele era branco, mas não se podia dizer que ele era branco, entendeu? Mas ele era um português fidalgo. Pois Luiz cresceu com sua mãe e seu pai até os 7, 8 anos de idade, quando a mãe o deixa aos cuidados do pai para participar de um levante, que várias pessoas defendem ser assabinado. O que importa é que o pai, fidalgo e de posses, fica cuidando do menino até 1840, quando ele contraiu uma dívida de jogo. E o que o pai de Luiz resolveu fazer? Vendê-lo como escravo para pagar as dívidas. Isso mesmo, o próprio pai vendeu o filho, que era livre, como escravo, para pagar uma dívida. Aí os caras que o compram contrabandeiam junto com outros escravos para o Rio de Janeiro. Lá eles tentam vender o Luiz e o resto dos homens, mas ninguém quer comprar escravos baianos por conta justamente da revolta dos malês, que tinha ocorrido uns anos antes. Com esse levante, os negros baianos ficaram conhecidos como causadores de revoltas. Precisamos contar essa história. Sim. Sem sucesso no Rio, os traficantes vão a Santos tentar vender a carga, o que conseguem para um grupo de fazendeiros da região de Jundiaí e Campinas. Assim, Luiz sobe a Serra do Mar, a pé e descalço, ainda criança. Absurda essa história, né? Isso era um cotidiano na terça-feira qualquer de qualquer preto no Brasil, né? Mas você ser vendido pelo seu próprio pai? Isso acontecia a rodo também. Socorro. Assim, dos 10 aos 17 anos, Luiz vai vivendo como um escravo de casa, que cuida das roupas dos filhos do alferes. É tipo um faz-tudo e zelador. Depois ele passa a ser um escravo de ganho, que é basicamente uma pessoa que sai para trabalhar e tudo que ele ganha fica para o patrão. Gerações de brancos viveram sem nunca ter de trabalhar, em especial nas cidades, só contando com ganhos de vários escravos de ganho. Ele trabalhava como escravo de ganho em Lorena, exercendo as profissões de costureiro e sapateiro. Na mesma época, um amigo da família, provavelmente o estudante de direito Antônio Rodrigues do Prado Júnior, hospedado na casa, o ensina a ler e escrever. Ele se sai muito bem e em um ano está devorando os livros de direito de Antônio. Não só isso, vai aprendendo e ensinando os filhos do seu proprietário, o alferes, a ler e escrever também. Bonzinho ele. Ele tinha 17 anos na época, né? Não, tudo bem, mas ensinar as crianças ele tinha uma relação. Ele tinha uma relação super próxima com os filhos do alferes, assim. Ele era um escravo da casa, né? Não era. E assim, ele nunca
sempre foi muito bem tratado, segundo ele, assim, né? Claro que na posição de escravo, mas sempre muito bem tratado. Isso não existe. É claro, não existe, mas enfim. Se chama relação abusiva. Mas assim, o que eu quero dizer é que não é aquele negro que mora na senzala, naquela relação que você vê na novela. Não, entendi, mas mesmo assim não é bem Não, é tratado, horrível, não ele é um existe homem isso. escravizado, um adolescente escravizado. Ele ficou dos 10 aos 17 anos cuidando dos filhos do... E foi justamente lendo os livros de direito de Antônio que ele descobre que sua venda havia sido ilegal. Não era possível, nem mesmo para o pai, revender um negro livre. E pior, era proibido o contrabando de escravos entre estados do Brasil. Com isso, ele tenta argumentar com seu dono a libertá-lo, o que não acontece. Então, ele a princípio foge, com a ajuda de alguns bacharéis, entra na justiça e consegue a sua liberdade aos 18 anos. Aí existe uma polêmica. O povo não sabe se ele conseguiu algum documento comprovando, né, essa história para sua liberdade, se conseguiu um depoimento do pai, cujo nome nunca veio a público, ou se na verdade ele só mentiu que era livre e já que era um negro alfabetizado, que era raro na região, todo mundo acreditou. Mas em uma carta autobiográfica ele cita que conseguiu os documentos para sua liberdade. Fico imaginando que documentos são esses. Talvez a certidão de nascimento, batismo, né? Não sei dizer. Enfim. O Luiz chegou a procurar sua mãe, não de volta à Bahia, mas no Rio de Janeiro, onde ele tinha ouvido notícias de que ela estava por lá, mas ele nunca a encontrou novamente. Depois da liberdade, ele se alista no exército, onde vai ficar como guarda de 1848 a 1854, até se desentender com o oficial, ser preso por 39 dias e deixar a força. Nessa época, ele também se casa com Claudina Fortunata Sampaio. Como tinha uma caligrafia muito boa, era sempre chamado por autoridades para fazer uns freelas de copista, o que acabou virando oficialmente em 1856, tornando-se escrivão da Secretaria de Polícia de São Paulo, no gabinete de Francisco Maria Souza Furtado de Mendonça, um conselheiro e professor de direito. Aí ele mergulhou de vez na biblioteca de direito do professor, tornando-se um especialista em leis. Tentou ingressar no Largo de São Francisco, né, na USP, que não era USP, mas na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. No entanto, os alunos da faculdade não permitiram sua matrícula. Sim, ocorreu uma mobilização antinegro, e então ele passou a assistir às aulas só como ouvinte, sem ser um aluno matriculado. Assim, ele tornou-se um rábula, que é um nome feio para alguém que, apesar de não ter diploma de advogado, tem conhecimento e consegue uma autorização do Poder Judiciário para advogar em primeira instância. Isso é uma coisa que, obviamente, acontecia na época, mas não existe mais, assim. Mas ele se tornou Hoje não rola, né? um rábula. Mas, assim, ele trabalhava como advogado, basicamente, mesmo sem ter o diploma. E legalmente, assim, né? Em 1868, os conservadores da Secretaria de Polícia fizeram Luiz Gama ser demitido por estar atuando como advogado em defesa de escravos. Aí, ele foi para a causa de vez com tudo. Além de advogado, Luiz Gama também era poeta e jornalista, a ponto de se tornar um dono de uns periódicos e também entrou na maçonaria. Claro que ele era um abolicionista e republicano. Ele fazia anúncios no jornal em que ele mesmo escrevia, oferecendo também seus serviços de advogado. Ele fazia 2 anúncios. Um normal, que fazia o serviço privado, né, e tal, e o outro que se oferecia para liberar escravos sem cobrar. Muitos escravos ouviam os jornais serem lidos em praça pública, quando não sabiam ler, então ficaram sabendo dessas notícias e ele virou, um polo de atração de escravos, porque queriam ser libertos. A maior parte dos escravos que Luiz conseguiu transformar em homens livres estavam nas brechas da lei. A lei do ventre livre ou a de proibição de transporte de escravos depois da apertada que a Inglaterra deu, a Lei Feijó, a famosa lei para inglês ver, sabe? Temos um episódio sobre isso também. Qual que é o episódio? Não lembro agora. É claro que ao libertar tantos escravos, dizem que na vida dele chegou a libertar quase 500, ele teve muitos inimigos. Até mesmo chegou a sofrer um atentado, uma tentativa de assassinato, mas escapou. Aliás, um dado curioso, reza a lenda que mesmo Dioguinho, que é uma figura absurda, que eu preciso contar a história aqui, um assassino dandy bissexual do século XIX, chegou a ser contratado para matar o Luiz Gama. Isso explica também porque, como jornalista, ele se uniu ao cartunista Ângelo Agostini e cria o primeiro jornal humorístico chamado Diabo Coxo. Ou seja, ele pisou no calo, né, de muita gente, assim. Mas além do seu jornal, ele escreveu para muitos outros jornais. Na maçonaria, um de seus projetos foi a criação, em junho de 1869, de uma escola gratuita para crianças do curso primário e para adultos no período da noite na rua 25 de Março, em São Paulo. Quando começou a se aproximar dos 50 anos de idade, sua saúde foi decaindo, em especial por conta de uma diabetes mal cuidada. Ele faleceu no dia 24 de agosto de 1882, aos 52 anos.
Seu enterro, que saiu do Brás com direção ao cemitério da Consolação, foi um evento. O comércio fechou suas portas e milhares de pessoas, ricos e pobres, juristas e escravos, acompanharam o cortejo. É de se lembrar que a abolição só aconteceria 6 anos depois. E essa foi a história de Luiz Gama. Eu me baseei nesse episódio em vários artigos e na carta biográfica dele. Mas vale a pena também assistir o filme, que foi lançado ano passado, 2021, e está disponível no Globoplay, mesmo que romantizado, chama Dr. Gama. Também aconselho fortemente o podcast 451, que tem uma entrevista com o professor Silvio Almeida, que é presidente da Fundação Luiz Gama, um gênio, e a professora de literatura Lídia Fonseca Ferreira, que organiza os livros do autor. Também vi que a editora Edra, que é de um amigo nosso, está lançando todos os escritos de Gama, que saíram 2 livros em 2021, um chamado Liberdade e outro chamado Democracia. Esses 2 vão se somar mais 8 volumes, no total de 10, com toda a obra dele, o que eu achei bem interessante. E, obviamente, nesses livros vão estar sua frase mais famosa, atribuída a ele, que ninguém sabe exatamente se foi ipsis literis isso que ele falou, mas todo escravo que mata seu senhor acha em legítima defesa. Corretíssimo. E essa foi a história de Luiz Gama, talvez um dos maiores heróis do Brasil. Você conhecia? Não conhecia o Luiz Gama, mas não conhecia em detalhes a história dele, não. Sabia mais dos escritos, as coisas do gênero, que ele tinha sido abolicionista e tal. Eu sinceramente não conhecia a história dele até pouquíssimo tempo, até ano passado, assim. E eu acho um absurdo a gente não conhecer. Esse cara não tá nos livros de história. Sim, né? Deveria ser mais estudado, né? Ele foi o único advogado negro. Não advogado, né? Ele era advogado, assim, que não era formado em direito, mas ele era um advogado. Ele foi o único advogado negro que tinha passado pela escravidão. Porque teve outros advogados negros, mais ou menos na mesma época, ou depois, mas nenhum deles tinha passado pela escravidão, né? Tinha sido escravo por tanto tempo, assim. Ele foi 7, 8 anos escravo. Desde criança, né? Sim, desde que o pai o vendeu, que ainda não... Eu acho terrível, assim, acho terrível essa história. Enfim. Pausa os recadinhos. Quer comentar mais alguma coisa? Não, segue o barco. Então vamos dar uma pausa e a gente volta logo com os recadinhos. Em São Paulo, onde viveu 42 dos seus 52 anos de vida, Luiz Gama tem até hoje um busto em sua homenagem no Largo do Aroche. Aqui no centro da capital, ele também foi professor. Numa escola improvisada na rua 25 de março, ele conseguiu alfabetizar 214 pessoas em apenas um ano, a maioria negros. Gama acreditava que pela educação é possível igualar o filho do mendigo e o filho do milionário. E vamos aos recadinhos. Na verdade, eu queria dizer que esse episódio acabou ficando um pouco mais curto, porque não tem muita informação sobre o Luiz Gama, na verdade. Aí eu não quis ficar enchendo linguiça. Mas você assistiu o filme, não? Eu assisti o filme. No filme eles contam uma história que eu não sei se é real. Eu acredito que seja, mas de um homem que mata o seu patrão porque estuprava a sua mulher. E o Luiz Gama defende, foi a primeira vez que um negro, teoricamente, foi absolvido de um crime de matar um branco, assim, no Brasil, assim, que ele deveria ter sido enforcado e não foi. E é isso, gente. E agora vou falar só um pouco sobre os recadinhos. Mas peraí. Antes eu tenho que dizer que se você gostou do episódio e tiver mais informações sobre o Luiz Gama, mande um e-mail para contato@muitopior.com.br. Se você quiser também, você pode ir lá no nosso Facebook, também no Twitter ou no Instagram. E claro, como sempre, tem o nosso canal lá no YouTube, que acho que a gente já chegou a 900 pessoas no nosso canal. Olha só que legal. Assinem nosso canal no YouTube, assim a gente pode ter mais... mas não tá nos planos, por enquanto, ainda fazer vídeo. É só transcrição do áudio. Transcrição não, mas é só o áudio mesmo, que vai estar lá por enquanto. Mas vamos pensar nisso mais pra frente. Sim. Então, recadinhos. O Fernando José falou sobre o Gonzaguinha, que ele é uma morte que ele não consegue aceitar ainda, que artistas como eles fazem muita falta no nosso país. Ele sente falta de compositores engajados e com embasamento. Ele gosta dos sertanejos, dos funkeiros, mas ele acha que serão esquecidos rapidamente e Gonzaguinha é eterno. Aí depende do tipo de música que ele ouve, né? Porque se ele for ali pra turma do Emicida, do Criolo, tem bastante coisa boa sendo feita. É bem engajado, assim. Só não é aquele tipo de MPB tradicional que as pessoas estão acostumadas, né? Mas eu gosto do Gonzaguinha também. E ele falou que sim, a Sandra Pera é irmã da Marília Pera.
Maravilhosa atriz. Você viu alguma peça da Marília Pêra na sua vida? Nunca vi com a Marília Pêra, não. Só vi com a Silvia Bandeira. Meu Deus do céu, Silvia Bandeira não é uma grande atriz. Ops, não sei. Não posso falar. Não sei se está viva ainda. E o Fernando José também falou que no episódio dos Santos e Cemitério, ele falou, pô, eu conhecia parcialmente a história do Antoninho Mar, mas não sabia que eles eram do mesmo bairro, Bom Retiro. E talvez ele tenha frequentado a mesma paróquia dele, a paróquia Santo Eduardo da Rua dos Italianos. Talvez ele ia na missa. Não, ele não ia na minimissa, Na porque minimissa. a minimissa era de 1930, né? É verdade. Não, 1900, por aí. Mas ele pode procurar no submundo do YouTube. Talvez tenha. Tinha uma série, a Globo fez uma série desse Antoninho. Ah, eu não tô Que é sabendo. da década de 80 ainda. Tô sabendo disso, não. No episódio muito antigo chamado Suicídio.com, que foi um dos nossos primeiros. Nossa, lá, acho que é o segundo da nossa série. O Nathaniel Fernandes perguntou se alguém sabe o que aconteceu com o blog do rapaz que se matou. Olha, eu acho que saiu do ar, mas até a última vez, isso, sei lá, faz uns 3 anos, que foi quando eu pesquisei, a família mantinha uma página no Facebook com os escritos dele e informações, quando sai disco, quando sai CDs ou algum lançamento póstumo, assim. Mas já faz muito tempo que eu pesquisei isso, então não tenho certeza. Então você precisa responder lá no Nathanael Fernandes. Lá Responderei. No YouTube. Também no Gonzaguinha, mas no Instagram, a nossa querida arquiteta Stein Leitão, também conhecida como Helenara, ela mandou, ouvindo agora, eu era e continuo sendo muito fã do Gonzaguinha. Suas músicas me acompanhavam em vários momentos significativos da minha vida. Fiquei muito chocada com sua morte. Gostei de saber mais detalhes sobre ele. Abraço. Demorou pra eu gostar do Gonzaguinha, porque eu tinha aquela estética dele de camisa aberta que era bem tosco, assim, tipo do Eu França. sempre gostei do Gonzaguinha. Mas é que eu sempre gostei de MPB. O Danilo, denúncia, não é um cara que gosta de MPB. Ah, eu gosto, mas nem tanto. Denúncia, ele não gosta. Agora que ele tá gostando mais, porque ele convive comigo. A Alexia Santos falou que gostou, não conhecia nada, não conhecia tudo sobre ele, já tinha pensado em pedir um episódio para vocês fazerem sobre o meu conterrâneo Luiz Gonzaga. Tá na pauta. E ela falou que nosso é o podcast favorito dela. Ó. Beijos. Beijos. E o Ricardo Cravo mandou 1, 2, 3, 4, 5 coraçõezinhos. Ele mandou um coelhinho da Páscoa assustador também. Ele mandou um coelhinho da Páscoa assustador pra gente. Boa Páscoa, Ricardo Cravo. Boa Páscoa. Aí no post sobre os cemitérios, a gente falou sobre um outro que era de lendas urbanas, né? Que tinha o da perna. Ah, da perna cabeluda, né? E aí ela comentou que, meu Deus, o que é esse caso da perna correndo pra pegar as pessoas? Eu quase infartei de tanto rir. Eu acho que é lá no Recife, né? Cuidado, hein? Cuidado, Alexia Se você Santos. for pro Recife, cuidado. Ou se você é de Recife, cuidado. Aí também tem as pessoas que curtiram e curtiram, mas não comentaram. Vilar Felipe, Renato Alves, Cláudio M. Santos, 28. E as pessoas que assinaram também o YouTube, Alex Promotion, Professor Qualidade, Bruna Santos, Ayla Guedes, Vitor Tomazini, Ifoléo, José Guerra, Ieda Lene, Simone Miranda, Douglas Faleiro Ferreira, Chuchu Lius e também Caio Queiroz e Alexandra Menes. Essas são as pessoas que também interagiram com a gente, não obrigatório em forma de comentários, mas sim de curtidas e Bom. joinhas. Curtam, compartilhem, mandem a gente lá no seu grupinho do Zap, da família, ou de amigos e inimigos. Compartilhem com seus amigos, falem, eu acho que você vai gostar desse episódio aqui sobre a perna cabeluda que corria atrás das pessoas, por exemplo. E muito em breve também vou começar uma série específica aqui no podcast. É verdade. Vai ser bem legal. Aproveitem para mandar para as pessoas. E tem uma coisa que a gente precisa dizer também. A gente vai viajar em julho, já adiantando um pouco, né? Julho e agosto a gente vai estar no Brasil. Então a gente está começando a adiantar muitos dos episódios, assim, para a gente conseguir ter material. A gente não garante que julho inteiro vai ter material, né, Danilo? Sim. Se a gente conseguir fazer tudo, a gente está tentando, se esforçando. A gente tá correndo. É que a gente tem que fazer, 2 episódios no lugar de 1 para poder ter o reserva. E a gente vai passar um tempo sem recadinhos, mas não por enquanto, só mais pra frente. Quando chegar perto a gente avisa. A Camila tá comendo a largada aqui. Não, é bom, é importante saber que a gente vai estar indo para aí, que a gente vai para aí. E outra coisa importante é até dia 4 de maio, façam a transferência do seu título de eleitor. É verdade. Tá bom? Você tem mais algum comentário, Danilo? Não. Então é isso, gente. Tenham uma ótima semana e tchau, tchau. Semana que vem estaremos de volta. Tchau. Tchau. A vida é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de
trinco.com.br e siteguy.dev.